Olá, professor Dilson, bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar sobre as variantes aí de vice-cônsul e vice-consuleza. São nomes que a gente usa em casos muito específicos, né? Então, Mas qual é o certo aí nesse caso? mais uma vez, o masculino e o feminino, como fizemos na semana passada, e voltaremos a falar sobre isso mais algumas vezes. A questão não é o certo nem o errado. Você vai entender isso até o final da nossa conversa. O que aconteceu é que uma jornalista muito competente do Brasil usou sobre aquela história da diplomata que sofreu não sei se foi atento, não lembro agora, mas ela levou um tiro, enfim. E ela deu a notícia assim, a vice-consuleza levou um tiro. E chamou a reportagem. O repórter falou a vice-cônsul. O que deve ter acontecido? E é aí, hoje, a nossa conversa não é gramática. Mas sim, concurseiros, vestibulandos, estudantes, papai e mamãe ajudando os filhos a estudar. A questão é saber pesquisar. O que deve ter acontecido nesse e-mail? E-mail significa ínterim, enquanto isso. Tá? O que deve ter acontecido nesse ínterim? As pessoas devem ter falado, opa, peraí, uma falou vice-consuleza, a outra falou vice-cônsul. Ixi, alguém errou. Alguém errou. Vamos pesquisar. Onde? No Google. Obviamente a pesquisa foi feita no Google. Este é o problema. As pessoas pesquisam de maneira inadequada, equivocada. E não é de hoje não, viu? Não. Quando a internet surgiu, eu me lembro de que eu falava sobre isso nas minhas palestras em sala de aula. Cuidado! Não coloque lá no Google o primeiro resultado pronto. E é isso que tem acontecido. As pessoas põem a dúvida no Google, aparece a resposta, a primeira resposta pronto passou a ser a verdade pesquisa, absoluta. né, professor? Não pesquisa. E é isso que deve ter acontecido lá. Tá? Devem ter pesquisado e a primeira coisa que apareceu no Google, a vice-cônsul. E a jornalista disse, errei. Eu disse vice-consuleza, mas é a vice-cônsul. Será que ela errou mesmo? E aí? Quer ver? Pesquisa certa, tá? Como é que se faz a pesquisa? Bom, eu quero saber qual é o feminino de cônsul, né? E, consequentemente, vice-cônsul. Vamos falar cônsul só, porque aí fica mais fácil do que ficar repetindo. Igual, né? Tá. Os dicionários Wise, brasileiro, e Priberam, português, admitem os dois. Tanto faz você falar a cônsul ou a consuleza e o vice, mesma coisa. Ah, beleza, né? Então, não. Calma. Não? Wise e Priberam. Michaelis usa só consuleza. A consuleza e a vice-consuleza. Michaelis, então, não registra a cônsul e a vice-cônsul como feminino. A gramática de Segala, uma das mais importantes, e o dicionário Aurélio só registram consuleza. A consuleza, a vice-consuleza. Então, olha só já, olha a confusão já. Como é que está o placar até agora? Wise e Priberam dizem que os dois estão certos. Tá? Michaeli, só consuleza. Segala e Aurélio, Michaeli, é isso mesmo, Michaeli só consuleza. Segala e Aurélio também só consuleza. Então tá 3-2 por enquanto. Sim. Tá. Bechara, que é o mais importante autor de gramática hoje no Brasil, usado inclusive em Portugal, é o campeão dos concurseiros, registra que a cônsul é a senhora que dirige um consulado. E a consuleza, a esposa do cônsul. O mesmo serve para o vice. Sim. Piorou então a nossa situação. Abriu um leque agora. E alguns sites, inclusive, as pessoas que gostam, né, do Google e tal, alguns sites aceitam isso que o Bechara fala, como acontece com o Ciberdúvidas, que é um dos mais famosos também, inclusive é português, não é brasileiro. Ciberdúvidas. Isso será, inclusive, objeto de uma das nossas colunas. Deixa para o futuro. Aliás, essa história de a trabalhadora e a esposa acontece também com o embaixador, né? A embaixadora é a mulher que dirige a embaixada, a embaixatriz é a esposa do embaixador. Há essa diferença. Calma que não acabou. Sim. O dicionário português da editora Porto diz que
consuleza tanto é o feminino de cônsul quanto a esposa dele. E o mesmo para o vice-cônsul. Então, o dicionário Porto, então, diz o quê? Que o certo é a consuleza. Não importa se é a mulher que dirige ou a esposa. Uhum. Bom, olha quanta discrepância. Sim. Então, como é que eu posso falar o que está certo e o que está errado? É. Depende da fonte. O concurseiro, por exemplo, vai prestar um concurso, ele tem que olhar lá. Qual o livro escolhido pela banca examinadora? A maioria é Bechara. Bom, então, ele tem que estudar pelo Bechara. Só o que o Bechara fala é o que serve para o concurso dele. Porque é de onde eles tiveram. Exatamente, que é de onde eles tiram as questões. questões. Eles pegam o livro do Bechara e todas as questões são tiradas de lá. Bom, como é que ficou então? Qual é o placar? O placar ficou assim, ó. Dicionário Ruais e dicionário Priberan diz que tanto faz a cônsul e a consuleza, a vice-cônsul e a vice-consuleza. Michaelis, Segala, Aurélio e Porto dizem a cônsul, a vice-cônsul, quem dirige o consulado. A consuleza, a vice-consuleza, a esposa. Então, olha só a confusão. A confusão em que nós nos metemos. Então, até para o leitor, até para o ouvinte aí, fica complicado. Uhum. Né? Como é que ele vai saber qual é o certo? Depende da fonte. Agora, vocês aqui... O importante é você saber que tem essas... O importante é você saber que existe essa discrepância, que alguns dizem que o certo é a cônsul, outros dizem que tanto faz a cônsul e a consuleza, outros dizem que é só a consuleza, e outros dizem que existe a mulher que trabalha e a esposa. Bom, a nossa conversa de hoje, como eu disse, não era para falar sobre a cônsul e a consuleza. Era para falar sobre como pesquisar. Sim. Tá? A pesquisa tem que ser mais criteriosa. Não pode acreditar pura e simplesmente naquilo que vê ali apareceu, pronto, acabou. Não. Se quer uma resposta adequada, pesquise mais. Dicionários, Wise, Michaelis, Aurélio, que são os mais importantes do Brasil, Editora Porto e Priberan, as mais importantes de Portugal, e as gramáticas de Segala e Bechara, principalmente. Tá Esse certo. é o recado confuso de hoje. Muito obrigada, professor, e até a próxima coluna. Eu que agradeço e até lá.